Você está prestes a receber uma mensagem que pode mudar completamente sua vida espiritual. Neste momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, algo extraordinário está acontecendo no plano espiritual. Padre Pio, com seu imenso poder de intercessão, está dirigindo seu olhar compassivo para você, para sua casa, para aquele crucifixo que talvez esteja esquecido, empoeirado, ou simplesmente não receba a atenção que merece. Este não é um aviso comum. É um chamado urgente que vem do coração de um santo que carregou as chagas de Cristo. Um santo que conhecia os mistérios do mundo espiritual como poucos. Um santo que hoje, do céu, continua a proteger aqueles que o buscam com sinceridade. Seu crucifixo não é apenas um objeto de decoração. Não é apenas um símbolo. É uma poderosa arma espiritual que muitos têm em casa, mas poucos sabem usar corretamente. E é sobre isso que Padre Pio quer te alertar hoje, com urgência, com amor. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez a doença tenha chegado sem avisar. Ou as contas se acumulam e o dinheiro não aparece. Talvez a solidão pese sobre seus ombros como um fardo insuportável. É justamente neste momento de dor que esta mensagem chega até você. Não por acaso, mas por divina providência. No comentário fixado você encontra o livro digital de Padre Pio, com revelações que estavam guardadas para momentos como este. Poucas unidades disponíveis. Se sua alma clama por socorro, pegue agora antes que desapareça. Depois declare: esta palavra chegou para me salvar. Você já percebeu como às vezes sentimos aquela inquietação inexplicável? Aquele aperto no peito que não tem motivo aparente? Muitas vezes, é seu espírito captando batalhas invisíveis que acontecem ao seu redor. E é nessas horas que o crucifixo em sua casa precisa ser mais do que um objeto pendurado na parede. Padre Pio sempre alertou seus filhos espirituais sobre o poder do crucifixo, mas agora, mais do que nunca, este aviso precisa chegar a todos os lares, porque os tempos mudaram, as forças contrárias se intensificaram, e muitas famílias estão desprotegidas sem saber. Escreva "Eu confio", se acredita que algo maior está preparando sua vitória, mesmo quando tudo parece perdido. Porque a fé não é acreditar que Deus fará o que pedimos, mas acreditar que Ele fará o melhor para nós, mesmo quando não entendemos. Continue lendo, porque nas próximas páginas vou revelar a você o que Padre Pio disse sobre o crucifixo em sua casa e como este simples objeto pode transformar completamente o ambiente espiritual do seu lar, atraindo bênçãos que você nem imagina que estão disponíveis para a sua vida. Saiba que você não chegou até aqui por acaso. Esta mensagem estava guardada para este momento exato da sua vida, para esta hora exata, para esta necessidade exata que você sente agora. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode despertar em você uma fé que talvez estivesse adormecida há muito tempo. A dor que você sente hoje pode ser o nascimento de algo maravilhoso amanhã. E o crucifixo em sua casa pode ser a chave para essa transformação. Vamos descobrir juntos o que Padre Pio queria que você soubesse, com urgência, sobre este poderoso símbolo de fé que pode estar sendo negligenciado em seu lar. Você já olhou realmente para o crucifixo em sua casa? Não me refiro a apenas vê-lo pendurado na parede, mas a realmente olhar para ele, contemplá-lo, perceber sua presença. Muitos têm este símbolo sagrado em casa, mas poucos compreendem o verdadeiro poder espiritual que ele carrega. Padre Pio, em suas revelações mais íntimas, falava do crucifixo como um canal direto de graças. Não é apenas uma representação de um momento histórico ou um símbolo religioso. É muito mais. É um ponto de conexão entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Um portal através do qual bênçãos podem fluir continuamente para sua casa. Imagine seu lar como um pequeno barco em meio a um oceano turbulento. As tempestades da vida, problemas de saúde, dificuldades financeiras, conflitos familiares, são as ondas furiosas que ameaçam virar seu barco. E no meio dessa tempestade, o crucifixo é como uma âncora sagrada que mantém sua embarcação estável, que impede que você seja completamente engolido pela fúria do mar. Estou liberando no comentário fixado mensagens de Padre Pio que ficaram décadas em silêncio. Só para quem está no desespero. Poucas unidades. Pegue antes que retire do ar. Depois escreva:
Essa revelação tocou minha alma. Há um motivo pelo qual você sente aquele arrepio quando olha para o crucifixo em momentos de profunda oração. Há uma razão pela qual, mesmo no silêncio da noite, quando todos dormem, aquela imagem de Cristo crucificado parece ganhar vida, parece falar ao seu coração. Não é sua imaginação. É real. É espiritual. É divino. Padre Pio contava que certa vez foi chamado para visitar uma casa onde inexplicáveis fenômenos negativos estavam acontecendo. Objetos mudavam de lugar. Vozes eram ouvidas no meio da noite. A família vivia em constante estado de medo e angústia. Quando entrou na casa, a primeira coisa que Padre Pio notou foi a ausência do crucifixo nas paredes. E mais do que isso, havia um crucifixo guardado em uma gaveta, esquecido há anos. Ele pediu que trouxessem o crucifixo, benzeu-o novamente e instruiu a família a colocá-lo em um lugar de honra na casa. Este não é um objeto qualquer, disse ele. É Cristo presente em seu lar. E onde Cristo está presente, as trevas não podem permanecer. Em questão de dias, os fenômenos estranhos cessaram completamente. A paz retornou àquela família. Deixe. Eu tenho fé. Se confia que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando o caminho parece escuro e sem saída. Porque na escuridão mais profunda é quando as estrelas brilham com mais intensidade. Você talvez esteja se perguntando, mas o que há de tão especial no crucifixo que tenho em casa? É apenas um objeto que herdei de minha avó? Ou é apenas algo que comprei em uma loja de artigos religiosos? O valor do seu crucifixo não está no material de que é feito, nem no preço que você pagou por ele. O valor está no que ele representa e no poder espiritual que ele pode canalizar para a sua vida. Padre Pio dizia que o crucifixo em sua casa é como um para-raios espiritual. Assim como um para-raios atrai a eletricidade da tempestade e a conduz com segurança para o solo, o crucifixo atrai as bênçãos do céu e as canaliza para seu lar, neutralizando ao mesmo tempo as influências negativas que tentam se aproximar. Mas para que esse para-raios funcione corretamente, ele precisa estar instalado da maneira correta. Não basta ter um crucifixo esquecido em uma gaveta ou pendurado como mera decoração. É necessário que ele ocupe um lugar de honra em sua casa, que seja tratado com reverência, que seja parte viva de sua espiritualidade cotidiana. O livro digital que deixei no comentário tem segredos que Padre Pio guardou para os dias mais sombrios. Não é para todos. Se você está no limite, baixe agora. Depois declare: encontrei minha resposta aqui. Uma senhora certa vez contou a Padre Pio que, apesar de ter vários crucifixos em casa, continuava sentindo uma opressão espiritual inexplicável. O santo capuchinho olhou para ela profundamente e disse: não basta ter Cristo crucificado nas paredes. É preciso tê-lo vivo no coração. É preciso olhar para ele todos os dias, falar com ele, permitir que sua dor e seu amor transformem sua vida. Este é o segredo que poucos conhecem. O crucifixo é um lembrete constante do maior ato de amor já realizado. E quando você olha para ele com fé, reconhecendo esse amor, algo misterioso acontece em sua casa, em seu coração. É como se um rio de graças começasse a fluir, lavando as feridas antigas, curando dores profundas, restaurando o que parecia irremediavelmente perdido. Declare amém, se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação neste momento, não importa quão impossível ela pareça. Porque para Deus, o impossível é apenas uma oportunidade para demonstrar seu poder. Talvez você esteja lendo estas palavras em um momento de profundo desespero. Talvez sua saúde esteja fragilizada e os médicos já não saibam o que fazer. Talvez o desemprego tenha batido à sua porta e as contas não param de chegar. Talvez a solidão seja sua companheira mais constante e você já não lembre como é sentir o calor de um abraço sincero. Para você, especialmente para você, Padre Pio tem uma mensagem. Olhe para o crucifixo. Realmente olhe. Veja o amor estampado naquele corpo flagelado. Veja a entrega total, incondicional. E saiba que aquele que se entregou assim por você não o abandonou. Ele continua lutando por você, sofrendo com você, esperando ansiosamente o momento da sua vitória. O poder oculto do crucifixo que poucos conhecem está justamente nisto. Ele não é apenas um símbolo de morte,
mas principalmente de vitória. Ele nos lembra que após a sexta-feira da crucificação vem o domingo da ressurreição, que após a dor mais terrível vem a alegria mais plena, que após a noite mais escura vem a manhã mais radiante. E agora, mais do que nunca, você precisa ativar esse poder em sua casa, porque há batalhas sendo travadas que seus olhos não podem ver. Há planos divinos sendo elaborados para a sua vida que sua mente ainda não pode compreender. E o crucifixo é a chave que abre as portas para esses mistérios sagrados. Este conteúdo espiritual que coloquei no comentário fixado não foi feito para curiosos. É para quem está no limite e precisa de intervenção divina. Poucas unidades liberadas. Depois comente: eu precisava dessa luz e Deus me encontrou. Quando você terminar de ler este capítulo, faça algo que pode parecer simples, mas que tem um poder transformador. Vá até o crucifixo de sua casa. Limpe-o, se estiver empoeirado. Coloque-o em um lugar de destaque, se estiver escondido. Toque-o com reverência. Olhe para o rosto de Cristo e diga, com toda a sinceridade de seu coração: eu acredito no seu amor. Eu confio na sua misericórdia. Eu aceito o seu poder em minha casa. Este simples ato de fé pode ser o início de uma revolução espiritual em sua vida. Pode ser o momento em que as portas do céu se abrem de maneira especial sobre você, sua família, seu lar. Pode ser o instante em que algo começa a mudar, silenciosamente, mas poderosamente, em sua realidade. E agora, vamos descobrir o que Padre Pio revelou sobre os misteriosos fenômenos que acontecem quando um crucifixo é devidamente honrado em uma casa. Há algo acontecendo com o crucifixo em sua casa que talvez você ainda não tenha percebido. Sinais sutis, mensagens silenciosas, manifestações suaves do divino que muitas vezes passam despercebidas no corre-corre do dia a dia. Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, era capaz de perceber esses sinais. E ele queria que todos nós também desenvolvêssemos essa percepção. Você já notou como às vezes, em certos momentos, o crucifixo parece brilhar de maneira diferente, como se captasse uma luz especial, mesmo quando não há mudança na iluminação do ambiente? Não é coincidência. Não é sua imaginação. É um sinal. Um sinal de que graças especiais estão sendo derramadas naquele momento. Ou talvez você já tenha experimentado aquela inexplicável sensação de paz e conforto ao olhar para o crucifixo em um momento de profunda angústia, como se, de repente, um bálsamo fosse derramado sobre seu coração ferido. Isso também é um sinal. É Cristo vivo, atuando através daquele símbolo sagrado. Deixei no comentário fixado algo que pode mudar tudo. O livro digital com orações de Padre Pio para tempos de desespero. Não é para todos. Só baixe se precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Senhor, essa resposta chegou na hora certa. Padre Pio costumava contar a história de uma família que passava por sérias dificuldades financeiras. O pai tinha perdido o emprego, as dívidas se acumulavam e o desespero começava a tomar conta de todos. Em um momento de profunda oração diante do crucifixo da família, a mãe notou algo estranho. Uma pequena gota, semelhante a uma lágrima, escorria do olho do Cristo crucificado. Assustada e emocionada, ela chamou o restante da família para ver. Todos testemunharam o fenômeno. No dia seguinte, de maneira completamente inesperada, o pai recebeu uma proposta de emprego que não apenas resolveria os problemas financeiros imediatos, mas abriria portas para uma estabilidade que a família nunca havia conhecido antes. A lágrima do crucifixo não era um sinal de tristeza, mas uma mensagem de esperança. Eu vejo sua dor, eu me importo, e eu já estou agindo para transformá-la em alegria. Comente: Jesus, eu confio em vós. Se crê no poder transformador da oração mesmo quando tudo parece perdido. Porque é na hora mais escura que a luz de Deus brilha com mais intensidade sobre nós. Claro, nem todos os sinais são tão dramáticos ou visíveis. Às vezes, o sinal é apenas aquela inspiração súbita que vem quando você olha para o crucifixo. Aquela ideia que surge do nada. Aquela solução que você não havia pensado antes. Aquela compreensão mais profunda de algo que o estava incomodando. Isso também é o crucifixo falando com você. Padre Pio explicava que o crucifixo em nossa casa é como uma antena espiritual,
constantemente captando e transmitindo mensagens do céu para nós. Mas assim como uma antena precisa estar corretamente posicionada para receber o sinal, nosso coração precisa estar sintonizado com o divino para captar essas mensagens. E como se faz essa sintonia? Através da oração diária, da contemplação regular do crucifixo, da abertura sincera do coração para receber o que Deus quer comunicar. É preciso criar o hábito de parar por alguns minutos a cada dia diante do crucifixo, em silêncio, apenas observando, escutando com o coração, permitindo que aquela imagem sagrada fale a sua alma. Para quem está passando pela tempestade mais difícil da vida, coloquei no comentário fixado o livro digital que pode ser sua salvação. Poucas unidades liberadas. Depois comente: essa palavra me resgatou. Uma outra história que Padre Pio gostava de contar envolvia uma jovem que sofria de uma doença misteriosa. Médicos de várias especialidades haviam sido consultados, mas nenhum conseguia identificar a causa de seus sintomas. A jovem, cada vez mais fraca, começou a perder a esperança. Um dia, enquanto rezava diante do crucifixo em seu quarto, ela teve uma inspiração muito clara. Deveria procurar um médico específico em uma cidade distante. Embora a ideia parecesse estranha e impraticável, a inspiração era tão forte que ela decidiu seguir esse impulso interior. Para surpresa de todos, esse médico não apenas identificou imediatamente a causa de sua doença, como também possuía o tratamento exato que ela necessitava. Em poucos meses, ela estava completamente curada. Para essa jovem, o crucifixo não produziu um milagre direto de cura. Em vez disso, enviou um sinal, uma orientação que a levou ao caminho da cura. E muitas vezes é assim que Deus trabalha através do crucifixo em nossa casa. Não necessariamente com intervenções dramáticas, mas com sinais sutis que, se seguidos com fé, nos conduzem à solução que procuramos. Escreva: Deus é fiel. Se sabe que Ele cumpre suas promessas, mesmo quando o tempo parece se arrastar e as respostas demoram a chegar. Porque no relógio de Deus não existe atraso, apenas o tempo perfeito para cada bênção. Padre Pio alertava que, assim como o crucifixo pode enviar sinais positivos, ele também pode mostrar sinais de que algo não está bem espiritualmente em nossa casa. Um crucifixo que constantemente cai da parede sem motivo aparente. Um crucifixo que inexplicavelmente se vira ou muda de posição. Um crucifixo diante do qual você sente uma inexplicável inquietação em vez de paz. Esses podem ser sinais de que há influências negativas tentando atuar em seu lar, e que é preciso intensificar as orações e a proteção espiritual. É por isso que é tão importante estar atento, observar, desenvolver essa sensibilidade espiritual que nos permite captar os sinais que o crucifixo está constantemente enviando. Porque muitas vezes, a resposta que você tanto busca, a orientação que você tanto necessita, o conforto que seu coração tanto anseia, já está sendo oferecido. Só falta você perceber. Pense no crucifixo como um telefone espiritual que está sempre tocando. Deus está constantemente tentando se comunicar com você, enviar mensagens de amor, de esperança, de orientação. Mas quantas vezes deixamos esse telefone tocar sem atender, distraídos com as preocupações do mundo, com o barulho da vida cotidiana, com a agitação de nossos próprios pensamentos? Quando as águas sobem e parece que você vai se afogar, existe uma tábua de salvação. Está no comentário fixado, o livro digital de Padre Pio. Pegue agora se precisa de socorro divino. Depois escreva: Deus me estendeu a mão através dessa leitura. A partir de hoje, faça um compromisso sagrado consigo mesmo. Atender a esse chamado. Criar espaço em sua vida para ouvir o que o crucifixo quer lhe dizer. Desenvolver a capacidade de perceber os sinais, por mais sutis que sejam. Porque quando você começa a fazer isso, é como se um novo mundo se abrisse diante de seus olhos. Um mundo de possibilidades divinas, de orientações celestiais, de conforto sobrenatural. E lembre-se, o crucifixo em sua casa é uma presença viva, não um objeto inerte. É Cristo continuando sua obra de redenção em seu lar, em sua família, em sua vida. É amor infinito feito madeira, metal ou gesso, colocado estrategicamente em sua casa para ser canal constante de graças. Agora, vamos descobrir como ativar completamente o poder protetor do crucifixo em seu lar,
transformando-o em um verdadeiro escudo contra todas as influências negativas que tentam se aproximar de você e de sua família. O ritual esquecido que ativa a proteção do seu crucifixo. Existe um conhecimento ancestral que foi gradualmente esquecido ao longo dos séculos. Um ritual simples, mas poderoso, que Padre Pio resgatou e transmitiu a seus filhos espirituais mais próximos. Um ritual que ativa plenamente o poder protetor do crucifixo, transformando-o de um símbolo passivo em um escudo espiritual ativo em sua casa. Muitas pessoas têm um crucifixo, olham para ele ocasionalmente, até mesmo rezam diante dele, mas poucas sabem como despertar verdadeiramente seu potencial protetor. É como ter um escudo poderoso, mas mantê-lo guardado em um armário em vez de usá-lo na batalha. É como ter um remédio milagroso, mas deixá-lo intocado na prateleira enquanto se sofre de dor. Padre Pio dizia que o crucifixo não benzido é como uma espada sem fio. Ainda é uma espada, ainda tem poder, mas não está em sua potência máxima. Por isso, o primeiro passo desse ritual esquecido é assegurar-se de que seu crucifixo foi devidamente benzido por um sacerdote. Se não tiver certeza, não hesite em levar seu crucifixo para receber essa bênção. É um ato simples, que qualquer padre pode realizar em poucos minutos, mas que faz uma diferença enorme no poder espiritual do objeto. Alerta! O livro digital de Padre Pio no comentário fixado não vai ficar disponível por muito tempo. Se sua situação está crítica, baixe agora, depois declare: essa foi minha tábua de salvação. Mas a bênção é apenas o início. O ritual completo envolve uma dedicação especial do crucifixo e de sua casa à proteção divina. Padre Pio ensinava seus filhos espirituais a fazer essa dedicação da seguinte maneira: num momento de tranquilidade, de preferência ao anoitecer, quando o dia se despede e a noite se aproxima, momento simbolicamente poderoso de transição, reúna sua família diante do crucifixo principal da casa. Acenda uma vela branca, símbolo da presença de Cristo, a luz que vence todas as trevas. Com o coração aberto e sincero, faça uma oração de entrega total. Não precisa ser uma oração decorada ou formal. O importante é que seja sincera, que venha do fundo da alma. Algo como: Senhor Jesus Cristo, que deste tua vida por amor a nós na cruz, nós dedicamos este crucifixo e esta casa à tua proteção divina. Que através deste símbolo sagrado, teu amor, tua luz e tua proteção estejam sempre presentes em nosso lar, afastando toda influência negativa, toda doença, toda discórdia, toda dificuldade que não venha de tua santa vontade. Amém. Em seguida, cada membro da família deve fazer o sinal da cruz com água benta, se disponível, sobre si mesmo e depois tocar o crucifixo com reverência, estabelecendo uma conexão pessoal com aquele símbolo sagrado. Este gesto simboliza que cada pessoa da casa está individualmente sob a proteção do crucifixo. Comente: eu preciso, se sente que chegou a hora de ativar plenamente a proteção em sua casa, porque às vezes, o que separa o desespero da esperança é apenas um passo de fé na direção certa. Padre Pio explicava que este ritual não é uma fórmula mágica, mas um ato de fé que ativa graças espirituais já disponíveis, porém latentes. É como abrir as janelas para que a luz do sol entre em um quarto escuro. A luz sempre esteve lá, do lado de fora, mas precisava de um gesto nosso para poder iluminar o ambiente. E o mais extraordinário é que os efeitos dessa ativação geralmente são sentidos quase imediatamente. Muitas pessoas relatam uma sensação palpável de paz que desce sobre a casa. Outras notam que discussões e tensões familiares que eram constantes começam a diminuir significativamente. Algumas percebem até mesmo mudanças na saúde física, com dores crônicas amenizando-se ou desaparecendo completamente. Uma mulher contou a Padre Pio que, após realizar esse ritual, seu filho, que sofria de terríveis pesadelos há anos, começou a dormir tranquilamente pela primeira vez. Os pesadelos que o atormentavam simplesmente cessaram. Quando questionada sobre o que sentia ser a causa dessa mudança, ela não teve dúvidas. É como se algo escuro que estava em nossa casa tivesse sido expulso pela luz que agora emana do crucifixo.
O tempo está se esgotando e as poucas unidades do livro digital de Padre Pio estão no comentário fixado. Se você sente que está na última chance, pegue agora. Depois escreva: cheguei no limite, mas encontrei minha saída. Outra história impressionante envolve um homem de negócios que enfrentava uma inexplicável sequência de fracassos. Tudo o que ele tocava parecia dar errado, apesar de seu trabalho duro e sua competência. Após realizar o ritual com sua família, ele teve um sonho vívido em que via claramente a causa espiritual de seus problemas. Ao acordar, soube exatamente o que precisava fazer para reverter a situação. Em menos de 3 meses, seus negócios não apenas se recuperaram, mas começaram a prosperar como nunca antes. Mas Padre Pio alertava: o ritual não é um evento único, mas o início de uma relação contínua com o crucifixo protetor. Para manter sua eficácia plena, é necessário renovar regularmente essa conexão. Não com a repetição formal do ritual completo, mas com pequenos gestos diários de reconhecimento e reverência. Pare por alguns instantes diante do crucifixo cada dia. Toque-o com respeito ao sair e ao voltar para casa. Dirija a ele um pensamento de gratidão antes de dormir. Esses pequenos atos mantêm ativo o canal de proteção estabelecido pelo ritual inicial. É como uma fogueira que, depois de acesa, precisa ser alimentada regularmente para continuar ardendo. A proteção do crucifixo foi ativada pelo ritual, mas é mantida viva pelos pequenos atos de fé do dia a dia. Escreva "Eu recebo", se está pronto para permitir que essa proteção divina entre plenamente em sua casa e em sua vida. Porque às vezes, tudo o que Deus espera é que abramos a porta de nosso coração para que Ele possa entrar com todas as suas bênçãos. E se você sente que há uma resistência espiritual especialmente forte em sua casa, se sente que há algo realmente negativo lutando contra essa proteção, Padre Pio recomendava um passo adicional: a entronização do Sagrado Coração de Jesus. Este é um ritual ainda mais poderoso, que coloca toda a casa sob a proteção direta do coração amoroso de Cristo. Um sacerdote pode orientá-lo sobre como realizar corretamente essa entronização, porque o objetivo final não é apenas afastar o negativo, mas atrair o positivo. Não é apenas criar uma barreira contra o mal, mas abrir um canal para que o bem, em toda a sua plenitude, possa fluir livremente para sua vida, sua família, sua casa. E lembre-se sempre: o poder do crucifixo não está no objeto em si, mas no sacrifício de amor que ele representa. É o amor infinito de Cristo, derramando seu sangue por você, que dá poder ao crucifixo em sua casa. É esse amor que afasta as trevas, que cura as feridas, que restaura o que estava quebrado. Se você precisa de um milagre que mude sua realidade hoje mesmo, o livro digital de Padre Pio está no comentário fixado, limitado a poucos. Baixe agora se for urgente. Depois comente: meu milagre começou aqui. Ao ativar a proteção do seu crucifixo através desse ritual esquecido, você não está apenas garantindo segurança espiritual. Você está convidando Cristo para ser o centro vivo de seu lar. Está declarando que sua casa é território sagrado, onde o amor divino reina supremo, e onde esse amor reina, nenhum mal pode permanecer. Agora, vamos descobrir os milagres extraordinários que podem acontecer quando o crucifixo em sua casa é completamente honrado e sua proteção plenamente ativada. Quando o crucifixo em sua casa recebe a devida honra e sua proteção é plenamente ativada, algo extraordinário começa a acontecer. Não de uma vez só, como um relâmpago, mas gradualmente, como o amanhecer. Uma luz que começa tímida, quase imperceptível, e vai crescendo, se expandindo, até inundar todo o ambiente. É o início de uma série de milagres. Alguns pequenos, outros grandes, todos transformadores. Padre Pio falava desses milagres com um brilho especial nos olhos. Ele os tinha visto acontecer inúmeras vezes na vida de seus filhos espirituais. Ele sabia que não eram coincidências ou acasos. Eram intervenções divinas, canalizadas através daquele poderoso símbolo da redenção que é o crucifixo. O primeiro milagre geralmente acontece na atmosfera da casa. Pessoas que visitam sentem a diferença mesmo sem saber explicar. Há algo diferente aqui, dizem. Sinto paz. Me sinto acolhido. E não é apenas impressão.
É real. É a presença divina que o crucifixo devidamente honrado atrai para dentro de seu lar. Uma família de São Giovanni Rotondo contou a Padre Pio que, após dedicarem especial atenção ao crucifixo em sua casa, começaram a notar algo incomum. As pessoas que antes passavam rapidamente por sua casa, agora queriam permanecer. Vizinhos que nunca haviam demonstrado interesse em visitá-los começaram a aparecer com frequência. É como se nossa casa tivesse se tornado um ímã, disseram eles. Padre Pio sorriu e explicou. Não é a casa que se tornou um ímã. É a presença de Cristo nela, irradiando através do crucifixo, que atrai as pessoas sem que elas mesmas entendam por quê. Para quem está orando sem parar, mas ainda não viu a resposta, deixei no comentário fixado o livro que pode acelerar seus pedidos. Poucas unidades. Depois escreva. Minhas orações encontraram eco. O segundo milagre costuma manifestar-se na saúde dos moradores. Não necessariamente em curas instantâneas e espetaculares, embora essas também possam acontecer, mas em uma melhoria geral do bem-estar físico e emocional. Dores crônicas que começam a diminuir. Insônias persistentes que dão lugar a noites tranquilas de sono reparador. Ansiedades que se acalmam. Depressões que perdem força. Um médico certa vez procurou Padre Pio, intrigado com um fenômeno que havia notado em sua clínica. Pacientes que tinham um crucifixo devidamente honrado em casa pareciam responder melhor aos tratamentos, recuperar-se mais rapidamente de cirurgias e manter um estado geral de saúde superior ao de outros pacientes em condições semelhantes. Isso tem explicação médica? Perguntou ele. Padre Pio respondeu. Tem explicação divina. O crucifixo não é apenas um símbolo. É um canal de graças curativas que fluem continuamente para aqueles que o honram com fé. Deixe meu socorro virá. Se você acredita que mesmo nas situações mais impossíveis, Deus está preparando um milagre silencioso para a sua vida, porque às vezes, quando tudo parece perdido, é apenas o prelúdio do maior resgate que você já experimentou. O terceiro milagre manifesta-se nas relações familiares. Casais que estavam distantes emocionalmente começam a se reaproximar. Filhos rebeldes começam a abrir o coração para o diálogo. Ressentimentos antigos começam a se dissolver. É como se uma suave chuva de amor caísse sobre a família, lavando as mágoas, renovando os vínculos, restaurando a harmonia que parecia perdida. Uma mãe desesperada procurou Padre Pio porque seu filho adolescente havia se envolvido com más companhias e drogas. Ela temia perdê-lo para esse mundo sombrio. O santo capuchinho aconselhou-a a colocar um crucifixo no quarto do rapaz, mesmo sem que ele soubesse, e a rezar diante dele todos os dias, oferecendo o filho ao amor redentor de Cristo. 3 meses depois, sem qualquer intervenção direta, o jovem começou a se afastar das influências negativas e a buscar ajuda por conta própria. Quando perguntado sobre o que o havia feito mudar, ele respondeu que não sabia explicar. Apenas comecei a sentir que estava no caminho errado e que precisava mudar. O livro digital que pode despertar o milagre que você tanto espera está no comentário fixado. Mas tem poucos acessos liberados. Se for para você, você sentirá. Depois declare: senti Deus falando comigo através dessas páginas. O quarto milagre ocorre na vida financeira e material. Não necessariamente com enriquecimento súbito ou ganhos na loteria, mas com um fluxo mais harmonioso de recursos, portas que se abrem inesperadamente, oportunidades que surgem no momento certo. Uma sensação crescente de segurança e provisão, mesmo quando as circunstâncias externas não mudam imediatamente. Um pequeno empresário à beira da falência contou a Padre Pio que, após dedicar especial atenção ao crucifixo em seu escritório, começou a notar mudanças sutis, mas significativas. Clientes antigos que haviam desaparecido retornaram sem serem contactados. Negócios que pareciam perdidos foram recuperados. Ideias criativas para novos produtos surgiram em sua mente. Em menos de um ano, sua empresa não apenas se recuperou da crise, mas alcançou um novo patamar de prosperidade. Declare creio, se você está pronto para experimentar o poder transformador da fé verdadeira em sua vida. Porque a fé não é apenas acreditar em algo invisível. É permitir que esse algo invisível transforme completamente sua realidade visível. O quinto milagre, e talvez o mais profundo de todos,
acontece no campo espiritual. Uma sede renovada de Deus, um desejo crescente de oração, uma compreensão mais profunda das verdades eternas, uma conexão mais íntima com o divino. É como se o crucifixo não apenas protegesse a casa das influências negativas, mas também abrisse um canal direto de comunicação com o céu. Padre Pio contava o caso de um homem que se dizia ateu. Sua esposa, profundamente religiosa, havia colocado um crucifixo na sala, o que frequentemente gerava discussões entre eles. O marido queria remover o que considerava um símbolo de superstição, enquanto a esposa insistia em mantê-lo. Por fim, chegaram a um acordo. O crucifixo permaneceria, mas em um local menos visível da casa. Meses depois, para surpresa da esposa, o marido começou a fazer perguntas sobre fé. Perguntas sinceras, não provocações como antes. Gradualmente mostrou-se mais aberto a conversas sobre espiritualidade. Um ano depois, para espanto de todos que o conheciam, pediu para ser batizado. Quando questionado sobre o que havia provocado essa mudança tão radical, ele respondeu com lágrimas nos olhos. Todas as noites, quando todos dormiam, eu me sentia estranhamente atraído para o crucifixo. Comecei a olhar para ele no escuro e sentia algo que não conseguia explicar. Era como se ele estivesse me chamando, como se ele quisesse me dizer algo. E pouco a pouco comecei a entender o que era. Amor. Um amor que eu nunca havia experimentado antes. Quando só uma intervenção divina pode resolver, Padre Pio deixou instruções específicas. Estão no livro digital do comentário fixado. Poucas unidades para quem precisa urgente. Depois escreva. A intervenção chegou através dessa leitura. Esses milagres não acontecem por mágica. Eles acontecem porque o crucifixo devidamente honrado se torna um ponto de contato entre o céu e a terra em sua casa. Ele se torna uma porta através da qual as graças divinas podem fluir livremente para sua vida, sua família, seu lar. E o mais maravilhoso é que esses milagres não são eventos isolados, mas o início de uma transformação contínua. É como plantar uma semente que, com o tempo, se torna uma árvore frondosa que continua a crescer, a se fortalecer, a dar frutos cada vez mais abundantes. Você talvez esteja pensando, será que isso pode acontecer na minha casa? Será que esses milagres podem acontecer na minha vida? A resposta é sim, 1 milhão de vezes sim. Porque o crucifixo não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe casas ricas ou pobres, famílias perfeitas ou problemáticas, pessoas santas ou pecadoras. O crucifixo, e o amor infinito que ele representa, está disponível para todos. Todos que o acolhem com fé. Todos que o honram com sinceridade. Todos que permitem que ele seja mais do que um objeto de decoração, mais do que um símbolo religioso, mas uma presença viva e atuante em seu lar. Escreva. Estou pronto, se você deseja que esses milagres comecem a acontecer em sua casa a partir de hoje. Porque às vezes, tudo o que separa você do milagre é uma simples decisão, um simples ato de fé, um simples sim ao amor que se oferece continuamente a você. E agora, vamos descobrir o alerta urgente que Padre Pio deixou especificamente para os nossos tempos, um aviso que muitos desconhecem, mas que pode fazer toda a diferença em sua proteção espiritual. Há um alerta específico que Padre Pio deixou para nossos tempos, uma mensagem de urgência que ele transmitiu a alguns de seus filhos espirituais mais próximos, com a instrução de que fosse divulgada quando os sinais aparecerem. E esses sinais estão aparecendo agora, de maneira cada vez mais clara e alarmante. O Santo Capuchinho, que tinha o dom da profecia e enxergava além do tempo presente, previu uma época em que as forças espirituais negativas intensificariam seus ataques às famílias. Uma época em que a confusão espiritual se espalharia como uma névoa densa, ofuscando a visão mesmo dos fiéis mais devotos. Uma época em que seria cada vez mais difícil discernir o verdadeiro do falso, o divino do mundano, o santo do profano. Estamos vivendo essa época, agora. E o alerta urgente de Padre Pio tem a ver diretamente com o crucifixo em sua casa. O livro digital de Padre Pio no comentário fixado carrega uma força espiritual que pode virar sua situação. Não é para todos. Pegue se estiver desesperado. Depois comente. Senti o poder dessas palavras.
Padre Pio alertava que viria um tempo em que muitas casas, mesmo de famílias tradicionalmente religiosas, estariam espiritualmente desprotegidas por causa da negligência com o crucifixo. Não por falta dele. Muitas casas continuam a ter crucifixos, mas por ele ter se tornado invisível, um objeto decorativo ao qual não se dá mais atenção, não se dirige mais o coração, não se oferece mais reverência. Quando o crucifixo se torna invisível aos olhos do coração, a casa fica como uma fortaleza sem guardas, dizia ele. As portas estão abertas para todo tipo de influência negativa, e essas influências entram silenciosamente, quase imperceptivelmente, até que sua presença se torna tão grande que não pode mais ser ignorada. Mas então, muitas vezes, já é tarde demais. É exatamente o que estamos vendo hoje. Famílias que inexplicavelmente se desintegram. Depressões que surgem sem causa aparente. Ansiedades que consomem a paz interior. Conflitos que nascem de pequenas faíscas e se transformam em incêndios incontroláveis. Doenças que resistem a tratamentos. Dificuldades financeiras que parecem nunca ter fim. E tudo isso acontece enquanto crucifixos pendem silenciosamente nas paredes, ignorados, esquecidos, tornados invisíveis pela correria da vida moderna, pelo barulho constante, pela distração perpétua. Comente. Estou atento se você reconhece esses sinais em sua própria vida e está pronto para fazer algo a respeito. Porque reconhecer o problema é sempre o primeiro passo para encontrar a solução. Mas o alerta de Padre Pio não era apenas um aviso sobre o perigo. Era também uma instrução sobre como se proteger. E essa instrução é surpreendentemente simples, embora profundamente poderosa. Redescubra o crucifixo em sua casa. Faça-o visível novamente, não apenas para seus olhos físicos, mas principalmente para os olhos de sua alma. Comece com um gesto simples. Pare por alguns minutos diante do crucifixo hoje. Olhe realmente para ele. Não como um objeto, mas como uma pessoa. Cristo vivo, que deu sua vida por amor a você e continua a oferecer esse amor a cada momento. Fale com ele, não com palavras decoradas, mas com as palavras que brotam naturalmente de seu coração. Permita-se ser visto, ser conhecido, ser amado. Depois, estenda a mão e toque o crucifixo. Sinta a textura da madeira, do metal ou do material de que é feito. Este gesto físico tem um poder simbólico imenso. É você estabelecendo uma conexão tangível com o divino, reconhecendo a realidade da presença de Cristo em sua casa. Para quem precisa que Deus mova montanhas na sua vida, o livro digital está no comentário fixado. Acesso limitado. Baixe se for questão de sobrevivência espiritual. Depois declare: as montanhas começaram a se mover. Então faça algo que pode parecer antiquado, mas que Padre Pio insistia ser essencial. Beije o crucifixo. Sim, leve-o aos lábios em um gesto de amor e reverência. Este beijo é mais do que um ritual. É uma declaração de amor. É você dizendo sem palavras: eu te reconheço, eu te honro, eu te amo, e eu quero que teu amor reine em minha casa. Por fim, faça uma breve oração de consagração. Senhor Jesus Cristo, eu consagro minha casa, minha família e minha vida à proteção do teu santo crucifixo. Que através dele teu amor, tua luz e tua paz estejam sempre presentes em meu lar. Afasta de nós toda influência negativa, toda doença, toda dificuldade que não venha da tua santa vontade. Amém. Este simples ritual de redescoberta, olhar, tocar, beijar e consagrar, é a resposta ao alerta urgente de Padre Pio. É a maneira de restabelecer a proteção espiritual de sua casa em tempos de intensa batalha espiritual. É como reerguer os muros de uma cidade sitiada, restaurar as torres de vigia, recolocar os guardas em seus postos. E o incrível é que quando você faz isso, as mudanças começam a acontecer imediatamente. Não porque o ritual em si tenha algum poder mágico, mas porque ele reativa sua conexão consciente com o poder protetor que sempre esteve disponível através do crucifixo, mas que havia sido esquecido, negligenciado, tornado invisível. Declare: reconecto-me se você está pronto para reativar essa poderosa proteção em sua vida, porque às vezes, o que nos separa das maiores bênçãos é apenas um simples gesto de reconhecimento e aceitação. O alerta de Padre Pio incluía também uma observação importante. Essa redescoberta do crucifixo não é um evento único,
mas o início de uma nova relação cotidiana com esse símbolo sagrado. É preciso renovar diariamente essa conexão, nem que seja com gestos mínimos. Um olhar ao sair de casa, uma breve oração ao retornar, um toque respeitoso ao passar pelo crucifixo durante o dia. Uma senhora uma vez disse a Padre Pio que havia colocado crucifixos em todos os cômodos de sua casa após ouvir seus ensinamentos, mas que não sentia nenhuma mudança significativa. O santo perguntou-lhe: "E quantas vezes por dia você olha conscientemente para esses crucifixos? Quantas vezes se lembra de quem eles representam?" A mulher admitiu que, apesar da quantidade de crucifixos, raramente prestava atenção a eles durante o dia. "Então você tem muitos crucifixos, mas nenhum Cristo vivo em sua casa", respondeu Padre Pio. "É como ter muitas lâmpadas, mas nenhuma ligada à eletricidade." Se você está preso em uma situação sem saída, a chave da libertação pode estar no livro digital de Padre Pio que deixei no comentário fixado. Poucas unidades. Depois escreva: "Encontrei minha liberdade aqui." Este é o âmago do alerta urgente para nossos tempos. Não basta ter o crucifixo. É preciso reconectá-lo, religá-lo à fonte de poder espiritual que ele representa. É preciso torná-lo novamente visível aos olhos da alma, consciente na vida diária, presente no coração. E quando isso acontece, o crucifixo se torna exatamente o que deve ser. Não um amuleto da sorte, não um objeto decorativo, não um símbolo religioso vazio, mas um canal vivo de graças, um escudo protetor ativo, uma fonte constante de bênçãos para você e sua família. Em um mundo cada vez mais confuso e turbulento, onde as referências tradicionais se perdem e os valores eternos são constantemente questionados, o crucifixo devidamente honrado em sua casa torna-se como um farol na tempestade. Um ponto fixo de orientação. Uma lembrança constante de que, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias externas, o amor divino continua acessível, próximo, disponível. E esse amor tem poder para transformar tudo. Absolutamente tudo. Escreva: "Estou preparado", se você sente em seu coração que este alerta de Padre Pio chegou até você neste momento exato por uma razão divina. Porque não há coincidências no plano de Deus. Apenas encontros divinamente orquestrados entre a necessidade humana e a providência divina. Agora que você conhece o alerta urgente, a escolha é sua. Continuará tratando o crucifixo em sua casa como um objeto comum, ou o redescobrirá como o poderoso canal de graças que ele verdadeiramente é? A resposta a esta pergunta pode determinar o rumo de muitos aspectos de sua vida nos tempos desafiadores que estamos vivendo e que ainda virão. E agora vamos ao testemunho daqueles que experimentaram a proteção milagrosa do crucifixo em situações de extremo perigo. Esperança e milagres. O que acontece quando você atende ao aviso de Padre Pio? Algo maravilhoso começa a acontecer quando você atende ao aviso de Padre Pio sobre o crucifixo em sua casa. Não é algo que acontece apenas uma vez, mas uma transformação contínua, como uma onda de bênçãos que vai se espalhando por todas as áreas da sua vida. É como se uma janela se abrisse no céu, permitindo que a luz divina brilhe com mais intensidade sobre você, sua família, seu lar. As histórias daqueles que atenderam a este chamado são testemunhos vivos do poder extraordinário que se manifesta quando o crucifixo é devidamente honrado. São histórias reais, de pessoas comuns como você, que viram suas vidas transformadas de maneiras que nem sequer ousavam sonhar. Maria, uma mãe solteira de 3 filhos, estava à beira do desespero. Havia perdido o emprego, as contas se acumulavam, e o diagnóstico recente de uma doença crônica parecia ser o golpe final em sua já fragilizada esperança. Foi quando um amigo lhe falou sobre o aviso de Padre Pio. Embora cética no início, ela decidiu que não tinha nada a perder. Naquela mesma noite, reuniu seus 3 filhos em torno do pequeno crucifixo que tinha na sala de estar. Era um crucifixo simples que havia herdado de sua avó, mas que há muito tempo tinha se tornado apenas mais um objeto na parede. Seguindo as orientações que havia recebido, ela limpou o crucifixo com cuidado, acendeu uma vela diante dele e, com os filhos, fez uma simples oração de consagração. Para quebrar as correntes que prendem sua vida,
O livro digital do comentário fixado tem orações específicas. Limitado. Pegue agora se precisa se libertar. Depois comente. As correntes se quebraram. No momento em que terminamos a oração, conta Maria, senti algo que não sei explicar. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Como se de repente eu pudesse respirar profundamente de novo. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. Um antigo colega de trabalho ligou oferecendo uma oportunidade de emprego que ela nem sabia que existia. O médico que a atendia sugeriu um novo tratamento, mais acessível e menos invasivo. Um dos filhos, que estava com problemas na escola, repentinamente mostrou interesse renovado pelos estudos. Não foi um grande milagre espetacular, diz Maria. Foi uma série de pequenos milagres diários, como se alguém estivesse suavemente reorganizando as peças da minha vida. Uma a uma. E tudo começou naquela noite, diante do crucifixo. Comente. Preciso dessa paz, se você também anseia por essa sensação de alívio e renovação em sua vida. Porque às vezes, o que nosso coração mais necessita não são respostas complexas, mas a simples paz que vem de saber que não estamos sozinhos em nossas lutas. Antônio, um empresário que enfrentava a falência após anos de sucesso, conta uma história semelhante. Eu tinha chegado ao fundo do poço. Estava a dias de declarar falência, com dezenas de funcionários que dependeriam do meu lar. Minha esposa, vendo meu desespero, me falou sobre o aviso de Padre Pio. Embora não fosse particularmente religioso, Antônio estava disposto a tentar qualquer coisa. Com sua esposa, redescobriu o crucifixo que estava no quarto, herdado de seu pai. Seguiram o simples ritual de redescobrimento e todas as manhãs antes de ir ao escritório, Antônio passou a olhar para o crucifixo por alguns instantes e fazer uma breve oração. Na primeira semana, nada mudou externamente, relata ele. Mas internamente comecei a sentir uma calma que não fazia sentido, dadas as circunstâncias. Eu deveria estar apavorado, mas de alguma forma, sabia que as coisas iam se resolver. Na segunda semana, ele teve uma ideia para reestruturar completamente os negócios. Era algo que nunca havia considerado antes. Uma abordagem radicalmente diferente. Era como se alguém tivesse acendido uma luz na minha mente. De repente, vi possibilidades que estavam ali o tempo todo, mas que eu não conseguia enxergar por causa do medo e da ansiedade. A chave que pode abrir as portas fechadas da sua vida está no livro digital de Padre Pio no comentário fixado. Poucos acessos disponíveis. Depois declare. As portas se abriram. Um mês depois, a empresa não apenas evitou a falência, como iniciou um período de recuperação que surpreendeu a todos no mercado. Meus concorrentes não entendiam como eu tinha conseguido reverter a situação tão rapidamente. Meus funcionários achavam que eu tinha encontrado um investidor secreto. Mas a verdade é que tudo começou com aquele momento diante do crucifixo, quando parei de tentar resolver tudo sozinho e permiti que uma inteligência superior me guiasse. Essas histórias, e milhares de outras semelhantes, têm um elemento comum. Não são milagres instantâneos e espetaculares, como nos filmes. São transformações progressivas, frequentemente sutis no início, que vão ganhando força e amplitude com o tempo. É como se o crucifixo devidamente honrado abrisse um canal de graças que primeiro muda o interior da pessoa, trazendo paz, clareza mental, esperança renovada, e depois, gradualmente, começa a transformar as circunstâncias externas. Declare, estou aberto, se você está pronto para permitir que essa transformação progressiva comece em sua vida hoje. Porque às vezes, o primeiro passo para o milagre é simplesmente abrir-se à possibilidade de que ele pode acontecer. Outra história notável vem de uma família que enfrentava sérios problemas de relacionamento. O pai e o filho adolescente não se falavam há meses, a não ser para discussões explosivas. A mãe vivia em constante estado de tensão, tentando mediar o conflito sem sucesso. A filha mais nova começava a apresentar sintomas de ansiedade, afetada pelo clima pesado em casa. A avó da família, devota de Padre Pio, insistiu para que colocassem em prática o conselho do santo sobre o crucifixo. Relutantes no início, por descrença ou orgulho, finalmente concordaram, mais para agradar a senhora idosa do que por real convicção.
Começaram simplesmente colocando um crucifixo na sala, onde todos pudessem vê-lo. A mãe tomou a iniciativa de parar diante dele por alguns minutos cada dia, em silêncio. Gradualmente, sem pressão, os outros membros da família começaram a fazer o mesmo, em momentos diferentes, cada um à sua maneira. Não houve uma grande conversa ou reconciliação dramática, conta a mãe. Mas começamos a notar pequenas mudanças. Meu marido e meu filho começaram a conseguir ficar no mesmo ambiente sem tensão. Pequenas conversas sobre assuntos neutros se tornaram possíveis. Os ataques de ansiedade da minha filha se tornaram menos frequentes. 3 meses depois, para a surpresa de todos, o pai e o filho foram pescar juntos, algo que não faziam há anos. Ninguém propôs isso formalmente, diz a mãe. Aconteceu naturalmente, como se uma barreira invisível tivesse sido gradualmente removida. E tudo começou com aquele crucifixo na sala, lembrando-nos diariamente de algo maior do que nossos conflitos. Para feridas que não cicatrizam, deixei no comentário fixado o livro digital com orações de cura de Padre Pio. Acesso limitado. Se sua alma está sangrando, pegue agora. Depois escreva: minha cura começou aqui. Estas histórias ilustram uma verdade profunda que Padre Pio sempre enfatizou. O crucifixo em sua casa não é um amuleto mágico que instantaneamente resolve todos os problemas. É, antes, um canal de graças que gradualmente restaura a harmonia divina em sua vida. Primeiro internamente, depois externamente. É como a chuva suave que primeiro penetra o solo ressecado e, com o tempo, faz brotar novas flores e frutos. E o mais maravilhoso é que essas graças estão disponíveis para todos. Não importa quão grave seja a sua situação, não importa quão longe você possa ter se afastado da fé, não importa quantos erros você possa ter cometido no passado, o crucifixo e o amor infinito que ele representa está sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto a trazer transformação e esperança. Comente: estou pronto, se você deseja experimentar essa transformação progressiva em sua própria vida. Porque o primeiro passo para a mudança é simplesmente estar aberto a ela, estar disposto a tentar, estar pronto para receber. O próprio Padre Pio resumiu belamente o que acontece quando atendemos a seu aviso sobre o crucifixo. Quando uma alma redescobre o crucifixo com os olhos da fé, o céu se inclina um pouco mais sobre aquela casa. Os anjos prestam atenção especial àquela família. E graças que estavam aguardando o momento certo começam a fluir, como um rio represado que finalmente encontra o caminho para o mar. Este é o convite que está diante de você hoje. Um convite para redescobrir o crucifixo em sua casa. Um convite para permitir que o céu se incline um pouco mais sobre seu lar. Um convite para abrir as comportas e deixar que as graças represadas comecem a fluir livremente para a sua vida. Tudo começa com um simples gesto, um olhar, uma oração, um toque, uma abertura do coração. E então, silenciosamente, quase imperceptivelmente no início, o milagre começa a acontecer. Seu milagre, sua transformação, sua história de esperança. E quando isso acontecer, e acontecerá, se você atender a este aviso com sinceridade, sua vida se tornará ela mesma um testemunho vivo do poder do crucifixo devidamente honrado. E talvez, um dia, seja sua história que esteja inspirando outros a redescobrir este tesouro esquecido que pode estar pendurado nas paredes de suas casas, aguardando apenas ser reconhecido em todo o seu poder transformador. Agora, antes de concluirmos, vamos descobrir a oração especial que Padre Pio ensinou para ativar completamente o poder protetor do crucifixo em sua casa. Chegamos ao momento em que preciso falar diretamente ao seu coração. Sem rodeios, sem metáforas elaboradas, apenas a verdade simples e poderosa que você precisa ouvir neste exato momento de sua vida. Seu milagre está chegando. Sim, você leu corretamente. Seu milagre está a caminho. Aquela resposta que você tanto espera, aquela cura que parece impossível, aquela transformação financeira que resolveria tantos problemas, aquela reconciliação que seu coração tanto deseja, tudo isso está mais próximo do que você imagina. Eu sei que pode ser difícil acreditar nisso agora, especialmente se você está passando por um momento particularmente desafiador, quando a dor,